Amém? Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Eu e você viemos aqui por causa de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós amamos a Deus e servimos ao Senhor e temos feito o melhor. Amém? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. O apóstolo Paulo, falando sobre os dons de línguas e de profecia, ele coloca dentro deste contexto um versículo que dará início à nossa meditação da noite. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Podeis assentar. O nosso Deus é um Deus que tem preparado para mim e para você condições de ouvirmos a voz dele e de sabermos o que ele quer para cada um de nós. Isto é tão importante. Eu acredito que um cristão, ele deve se sentir maduro espiritualmente quando ele consegue colocar em ordem dentro dele a tentação, a voz do próprio coração e a vontade de Deus. Quando ele observa, de um lado, a tentação e toda a sedução do inimigo e todos os investimentos de Satanás, de um outro lado, a voz do seu coração e todas as iniciativas emocionais do ser humano, e aí no centro, bem no centro, no trono, a voz do Senhor. Quando o cristão atingir a essa estatura, ele pode se considerar um crente adulto e amadurecido, porque naquele momento ele conseguiu distinguir a voz do Senhor e entronizá-la acima das tentações do inimigo e da própria consideração humana. Aí a minha grande pergunta inicial nesta noite é: você é um cristão maduro? Você é aquele que já consegue distinguir em meio às vivências que você tem, as experiências na sua vida? Você consegue distinguir o que é do inimigo, o que é propriamente seu e qual é a voz no meio de tudo isso que quer o seu bem, que trabalha para a sua eternidade, que trabalha para o seu benefício, que não tem meios e nem intenções egoístas, mas que faz tudo para que você viva o melhor, tanto aqui quanto na eternidade. O apóstolo Paulo diz assim, que se a trombeta der um sonido incerto, ninguém saberá que som é aquele, se é de batalha ou não. Quero que você vá comigo em Números 10 para você entender do que Paulo estava falando. Números capítulo 10. A última recomendação de Deus a Moisés no Sinai foi: faça 2 trombetas de prata. Isso você não pode confundir com o chofar. Isso eram 2 trombetas de prata batidas, que eram usadas em 6 situações, das quais eu dividi para que nós estudemos. Números 10, você abriu? Tá. E você vai deixar aberto aí no marcador, fitinha, que você tenha, para que nós possamos estudar o que é que Deus diz a Moisés. Números capítulo 10, versículo 1 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Então a ordenança foi a confecção de 2 trombetas de prata, e quem somente usaria essas trombetas eram os sacerdotes, era um instrumento sagrado,
E esse instrumento iria dar à congregação, que era muito grande, o entendimento sobre: vamos chegar à congregação, vamos levantar para a partida. Então nós vamos analisar todos os toques da trombeta e o que ela ia dirigir o povo. Você sabe que eu estou esperando, né? A última, junto com você, não sabe? Sabe ou não sabe? Tem o último toque da trombeta que nós estamos esperando. A 7ª trombeta vai soar. O Senhor entrega as 7 trombetas aos anjos, e quando a 7ª trombeta soar, eu e você iremos encontrar com Ele nos ares. Mas enquanto eu não ouço a 7ª trombeta, e você também não, nós temos 6 trombetas para que possamos ouvi-las. E essas 6 trombetas nós temos que estar bem apercebidos para entender e discernir o som de cada uma. Quando você observa a vida dos cristãos, um tanto perdida, desordenada, um tanto chorando quando devia alegrar-se, alegrando-se quando deveria chorar, frágeis quando deveriam ser fortes e fortes quando deveriam ser maleáveis e flexíveis. Você percebe que existe um equívoco e existe uma má interpretação disfuncional na audição dos crentes, na interpretação das 6 trombetas. Aí, inicialmente, eu faço a você uma grande pergunta. Se eu não discernir os 6 toques das trombetas, que é agora para a minha vida, eu não sei quantos anos eu vou ter, nem você sabe, como eu vou discernir o último toque da trombeta, que é o 7º? Você tem resposta para a minha pergunta? Se você e eu não discernirmos os 6 toques da trombeta, que é para a minha direção e para a sua direção, como é que eu vou discernir o último? Você tem resposta para isso? Eu quero analisar com vocês quais são esses 6 toques de trombeta. Começando pelo versículo de número 3. Quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Eu quero te perguntar uma coisa. Esse primeiro toque que o sacerdote ia fazer para reunir na tenda da congregação, onde se manifestava a glória de Deus? Diga para o seu irmão: na tenda da congregação. Então, para que o sacerdote tocaria a trombeta em um retinir para o ajuntamento à porta da tenda da congregação? Para que era? Que o povo ouvia o som para estar na tenda da congregação. Para que era? Primeiro toque, para que era? Eles se reuniam para quê? Para adoração. Você consegue ouvir o som da trombeta te chamando para adoração? Ou você consegue ouvir o som do jogo de futebol? Ou você consegue ouvir o som da preguiça, do comodismo, do cansaço? O primeiro som, primeira ordem do sacerdote era: quando eu quiser falar com o meu povo e manifestar-me ao meu povo, a trombeta vai tocar, convocando-os à tenda, para que receba as minhas ordens e a minha direção. Será que eu e você conseguimos discernir o som da adoração? Adoremos a Ele. Ele é o Rei da Glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Digno, digno, digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória. Digno de toda obediência. Digno de toda abnegação. Digno de todo sacrifício. Digno, digno de todo sofrimento. Digno como hoje. Digno. Por que tem cristãos hoje morrendo por este mundo afora? Porque eles querem ser mártires? Não, porque Ele é digno. Digno. Digno de honra. Digno do meu sofrimento. Digno da minha humilhação. Digno de eu dizer não ao pecado. Digno de eu dizer não à carne. Digno, Ele é digno. Este é o som da adoração. Esse é o som da convocação da adoração. Quando você está lá no seu recôndito, ou na sua vida diária, e naquele momento você tem vontade, você tem alternativas, mas naquele momento você ouve um som,
tocado pelo sumo sacerdote, o primeiro som da trombeta. E ele diz: não se dê alternativas, não se dê a sua própria vontade, me adore humilhando-se, me adore servindo, me adore dizendo não, me adore abnegando, me adore sendo fiel, porque nós resumimos a adoração em canções melódicas que nós cantamos. A adoração vai mais que isso. Jesus explica à mulher samaritana que quem quer adorar a Deus é em espírito aqui e em verdade aqui, onde você pode enxergar a minha renúncia, a minha abnegação, o meu testemunho, o meu esforço, a minha força em declarar o quanto eu amo, o quanto eu sirvo, o quanto eu quero e o quanto a minha devoção é tamanha e muito maior que o meu querer, que minha vontade, que meus desejos, que meu palpite, que minha alternativa, que meus fracassos, que meus traumas, que minhas dores e que meus prazeres. Isso é adoração. O primeiro toque da trombeta era para a convocação da congregação, a tenda, para adoração. E você fica aberto em Números, eu quero falar de uma mulher, Lucas 7, que ela ouviu o som. Simão convida Jesus, Lucas capítulo 7, para versículo 44, para estar na casa dele. E Simão não amava Jesus e não o conhecia. E Jesus chega como um hóspede comum, e era digno de todo hóspede ter águas para lavar os pés, e os pés secos, tirado as poeiras da jornada, um beijo no rosto de seja bem-vindo, o óleo para refrescar. E ali ele estava. E de repente vem uma mulher pecadora, assim era o codinome dela, e ela se prostra aos pés de Jesus, e ela começa a adorá-lo, e ela começa a chorar aos pés do Senhor Jesus, e beijar os pés do Senhor Jesus, e ungir os pés do Senhor com um vaso de alabastro de unguento raríssimo e caro, e enxugar com os cabelos. E naquele ritual de adoração, ela beijava, chorava, ungia e enxugava. Beijava, chorava, ungia e enxugava. E as pessoas ficaram meio assim, alertas, dizendo: o que é que está acontecendo? E Simão olha para Jesus e diz: esse nem profeta é. Acho que eu perdi o meu melhor carneiro que eu estava guardando. Jesus olha e vê em Simão um homem que não tinha ouvidos para ouvir o som da trombeta para adoração. E ele vê uma mulher sem estirpe, sem nível social, mas alguém que tinha ouvidos para ouvir o som aos chamados à adoração. Naquele momento, aquela mulher adorando o Senhor Jesus, naquele lugar, diante de todos os convidados, Jesus olha para Simão e faz a parábola: quem ama mais? Quem perdoa mais, Senhor? Simão. Versículo 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher, como não vê-la? Se ele estava já criticando-a, como não ver? Você consegue ver os verdadeiros adoradores? Claro que consegue. Claro que consegue. Quem são os verdadeiros adoradores, pastora? Aqueles que o adoram em verdade. Aqueles que passam por cima de tudo e de todos para dar a honra, a glória, o louvor àquele que é digno.
Os verdadeiros adoradores são aqueles que cantam melodias ou nasceram com um timbre abençoadíssimo? Não! Os verdadeiros adoradores são aqueles que enfrentam preconceitos, que entram em lugares intransponíveis, como aquela mulher fez, um lugar onde homens estavam em uma refeição, um lugar proibido para as mulheres apenas para servir, e ali ela estava adorando. Uma pecadora, alguém que não fazia parte daquela elite de discípulos. E ali ela estava adorando. Por quê? Porque o verdadeiro adorador, ele ouve o chamado para adoração. Ele entende que naquele momento não é ele, não é a vontade dele, não é o querer dele, não é a proposta dele, não são os traumas dele, não é o desígnio dele, não é o funcionamento da vida dele. Naquele momento Jesus tem que ser evidenciado, honrado, louvado, amado. Ele reconhece, ele diz: Senhor, essa é a oportunidade de eu revelar a minha adoração. Naquele momento, como todos os outros, ele é tentado a dizer, a ouvir: não faça, você não consegue, você já fez demais, você é frágil, você está cansado, você está esgotado, você tem razões, motivos, você. Mas naquele momento, quando ele ouve o som da trombeta, dizendo: adorai ao rei, aquele que domina, aquele que é superior, que tem o primado, ele diz: não sou eu, essa não é a minha hora, essa é a hora dele. É hora dele ser glorificado por meio do meu perdão ao meu irmão. É hora dele ser glorificado do meu esforço sobre-humano. É hora dele ser glorificado por meio da minha humilhação, da minha abnegação, da minha renúncia. É hora dele ser glorificado pela minha segunda milha e pela minha outra face. É hora dele ser glorificado ao arrancar a minha túnica e a minha capa. Neste momento é hora dele ser glorificado. E naquele momento você ouve o som da primeira trombeta tocando: adorai ao rei, adorai aquele que foi morto e que reviveu e vai voltar. E os anjos tocarão a última trombeta, e os adoradores ouvirão o som da última trombeta. Você tem ouvido o som para adorar a ele? Quem sabe você diz: pastor, eu canto o dia inteiro. Não é isso que eu estou te perguntando. Estou te perguntando se você coloca ele no seu lugar. O lugar que você acha que é seu, de direito. É a minha vontade, é o meu direito, é os meus valores, é a minha vez. E você diz: não, é o Senhor. É o Senhor. Esse é o som da adoração. Este é o som daqueles que dizem: não é a minha vez. Ele tem que ser glorificado. E ele diz assim, versículo 44, entrei em tua casa, não me destes água para os pés, mas essa regou os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculos, mas essa desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. O som da trombeta para a adoração. Ele é digno, diga: ele é digno. Ele é digno. Ele é digno, ele é digno, ele é digno. Ele é digno da nossa abnegação, da nossa renúncia. Pastora, mas e a minha felicidade? Pastora, mas e a minha vez? E a minha história? E a minha vida? Eu estou perdendo a minha vida, a minha felicidade. Mas e ele? Ele não é digno de sua renúncia, de sua abnegação, de seus esforços. Mas e as minhas carências? O que é as suas carências diante dele? O que é a minha vida ou a sua vida diante da glória devida a ele? É isso que nós não conseguimos entender como cristãos. O cristianismo exige de nós renúncia, abnegação.
Eu digo sempre a vocês, qualquer outra religião é qualquer outra religião, mas Cristo é Cristo. Cristo é Cristo. Esse é o primeiro toque, o toque da adoração. Sabe por que ela estava ali? Porque ela o amava mais que tudo. E sabe quem ouve o toque para ser um adorador? Quem o ama mais que tudo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu sacrifico, eu abnego, eu me humilho, eu renuncio, eu vou até o fim. Não porque alguém mereça, ou nem porque eu sou capaz, mas porque tu és digno. Porque se você for olhar para pessoas que merecem, você nunca vai adorá-lo. Se você for olhar para a sua capacidade, você nunca vai adorá-lo. Mas o seu esforço não depende de quem é merecedor, ou de quanto você é capaz. A sua adoração depende do quanto ele é digno, e do que ele fez por mim e por você. Esse é o raciocínio correto. É assim que eu e você devemos entender a nossa adoração a Ele. Você fica procurando e dizendo, mas quem é digno da minha renúncia, da minha abnegação? Quem é digno? Quem é digno? Ninguém. Ninguém. Eu sou capaz? Você diz, eu não consigo, eu estou no meu limite, eu já estou extravasando. Mas quem disse que é por meio dessas duas considerações que você chega a ser um verdadeiro adorador? Nós somos adoradores porque Ele é digno. Ele morreu por mim e por você. Ele deu a sua vida por mim e por você. E Ele vai ser digno até do meu último fôlego e do seu último fôlego. Nós vamos arrastando, mas nós vamos. Amém? Eu quero que você volte comigo em Números 10. Próximo versículo, já chegou aí, estava aberta a Bíblia. Primeiro é o versículo 3, o toque para adoração. 2, segundo toque. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes e os cabeças dos milhares de Israel. Tocará 2 trombetas num som específico para a reunião na porta da congregação para adoração. Agora, quando você tocar uma trombeta só, todos os cabeças, todos os líderes, todos, entenderão que eles estão sendo convocados a chegar até você. Já entendeu tudo, não é não? Todos os chefes, todos os cabeças, todos os responsáveis. Todos nós somos responsáveis por coisas, situações, a qual Deus entregou na nossa mão. Você já viu um lar em mãos erradas? O que acontece com ele? Você já viu uma liderança fora do lugar? O que acontece? Toque de uma trombeta era para os cabeças e para os chefes. Eu quero dizer uma coisa para você. Isso não depende de quem quer. Isso é Deus quem escolhe. Não sou eu, não é você que queremos, é Deus quem escolhe. Mas o que é mais triste é que existem pessoas que lideram e que estão estragando tudo, porque os que deveriam liderar não assumiram posicionamento. Estou falando de pessoas dos quais Deus escolhe, que são responsáveis, que receberam da parte de Deus uma ordenança. Você vai liderar. Eu vou me relacionar com você. As minhas ordens serão passadas diretamente para você. Você enxergará mais, você sentirá melhor, você terá uma percepção diferenciada, você conseguirá uma visão à altura, você será o mais forte, o mais resistente. Esse é o segundo toque. Você será aquele que terá pés mais firmes, mãos mais firmes. Aí eu e você ficamos demasiadamente contentes. Mas a segunda parte da preleção não acabou. Aí ele diz assim, mas quando tiver que ir até o fim,
E se preciso for carregar alguém nas costas, será você também, porque os seus pés são firmes. Quando precisar abaixar-se, levantar alguém, vai ser você também, porque as suas mãos são mais fortes do que a de todos. Quando precisar enxergar e avisar e posicionar-se, será você também. Quando tiver que se opor, que bater de frente, que enfrentar, será você também. Quando tiver que desagradar pessoas queridas, amáveis, quando tiver que, às vezes, colocar alguém no prumo e colocar alguém no rumo certo, por meio até da força, será você também. Senhor, tu podias ficar apenas com a primeira parte. Quantos cabeças muitas vezes ficam cansados? Você acha que a cabeça pode tirar férias? Licença? Ou ir para um spa? Você acha que aqueles que Deus chama e os coloca como cabeças, como diz o texto, como responsáveis, como líderes, podem ter crise? Crise de identidade? Podem ter crise de só eu, mas espera aí, tudo eu. Pode ter ataques, como por exemplo, eu não aguento mais, eu estou no meu limite. Pode? Você acha que sim ou não? Não. Quero que você vá comigo em 1 Reis 19, ficando aberto aí. De quem que eu falo? De um cabeça. Responsável pela liderança espiritual de Israel, mas estava cansado. Os cabeças se cansam, mas eles têm de onde vem de uma maneira muito fresca o seu refrigério. 1 Reis 19, versículo de número 4. Pastora, Deus, eu sinto que Ele me colocou como cabeça do meu casamento, como cabeça na minha vida espiritual, e pessoas dependem como pessoa responsável, mas eu vou dizer uma coisa, será que Deus não escolheu errado? Não, porque o outro ali é mais velho, o outro tem mais capacidade, o outro tem mais isso, tem mais experiência. Não é por aí que Deus faz a escolha dele. Um outro dia nós falamos um pouquinho sobre isso, o máximo que podemos alcançar. Mas é Deus quem escolhe, ponto. Só que os cabeças não podem tirar férias, licença, ter crises e ataques. 1 Reis 19, 4, falando de Elias. Ele, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, cansado, desmotivado, e pediu para si a morte. Não queria mais, não quero mais viver, já basta, eu não sou melhor que os meus pais, eu não aguento mais essa Jezabel maldita, esse Acabe fraco, débil, é esse povo que mesmo vendo tudo que o Senhor faz, não se posiciona, eu não suporto mais, eu quero que o Senhor me mate, porque agora vai acabar todos os meus problemas. Crise de um cabeça, de um responsável. Crise. Eu sei que eu e você já passamos por crises tais como essa, mas a dele não durou muito, nem a minha dura muito, nem a sua, não é mesmo? É ou não é? Eu acho tão interessante, né, quando você, que Deus colocou como cabeça, aí você encontra o seu zimbro, e aí você fica lá no zimbro, né? Agora daqui ninguém me tira, chega, não aguento mais. Aí dentro de você fica assim, você consegue, levanta, vai. Aí você fala, não vou ouvir essa voz não, essa voz é da minha autodepreciação, porque eu estou acabando comigo, estou acabando com a minha vida, eu não aguento mais, é só eu, carrego todo mundo. Vai, levanta, você consegue. Vai, levanta. Não, porque eu não aguento mais, acontece com você, ou será que acontece só comigo? Aí a Bíblia diz assim, que ele estava debaixo de um zimbro, e ele pede para si a morte. Chega, Senhor, não quero saber de mais nada. Toma a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse, levanta e come. E olhou que eis a sua cabeceira, estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Ele estava cansado fisicamente e emocionalmente. E o Senhor dá aí o privilégio, a oportunidade de descansar um pouquinho. Mas não de desistir.
Eu e você podemos descansar, mas nós não podemos desistir. Uma trombeta tocando. Convocação dos responsáveis, dos eleitos, dos cabeças, daqueles que vão até o fim. Daqueles que parecem que são inatingíveis. Daqueles que parecem que nada os abala. Mas eles são abalados. Só que eles são assim. Eles se abatem, mas ficam de pé. Eles ficam cansados, adoecem, mas ficam de pé. Essa é a diferença. É que estes, como todos os outros, são afetados pelas coisas da vida, pelas coisas comuns, pelas vindas e idas das situações. Só que eles têm uma resistência superior. Isso não é deles. Não são deles. Isso vem do alto. Vem daquele que os elegeu. Vem daquele que os colocou de pé. Por isso a responsabilidade de continuar de pé. Quantas vezes o seu barco está a naufrágio porque você resolveu soltar o leme? Por quê? Porque você teve uma crise de cansaço, uma crise de desespero, porque você diz, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Aquele que te elegeu tem o pão do céu e a água para te sustentar de uma maneira suficiente para você começar de novo. É isso que você precisa entender, porque se você deixar a coisa do lado, na mão dessa pessoa que está aí perto de você, às vezes está até sentada do teu lado, a coisa, meu irmão, vai naufragar. Vai naufragar. Por quê? Porque Deus tem aliança com cabeças, Deus tem aliança com pessoas responsáveis, Deus tem aliança com pessoas que são chamadas para ir até o fim. E elas não tem esse negócio de dor, não tem esse negócio de crise, não tem esse negócio de eu, de carne, de mágoa, de amargura, de rancor. O negócio delas é Deus, Deus, Deus e Deus. Estes são os cabeças. Nós somos pessoas chamadas para sermos responsáveis por lares, por famílias, por empresa, por situações emocionais, espirituais. E você não tem o privilégio de colocar o arado e as rédeas na mão de outra pessoa. É na sua mão e é até o fim. Aí você diz assim, mas eu não pedi isso. Então você está no começo ainda. Calma, que você vai ser treinado, experimentado. Isso não é questão de pedir. É questão da vontade soberana dele. Ele elege pessoas para serem responsáveis. Não é? Às vezes você olha lá um homem chamado Nabal, forte, irado, dono, senhor. Esse aí é o cabeça. Aí você vê uma mulher, Abigail, humilde, simplesinha. Ela era a cabeça. Chega em Davi e diz, Davi, não mate minha família. Não faça isso. Não tome nas mãos a vingança. Quem era que Deus elegeu responsável pela salvação de muitos inocentes? Abigail. Eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes você olha para uma pessoa e ela parece tão frágil, tão deficiente, tão passiva, tão serva. E às vezes você olha e diz assim, essa daí eu acho que... Não olha a aparência. Não, Deus olha o coração. Você sabia que tem corações mais fortes do que outros? Tem corações que se negam a não servir a Deus. Eles se negam a fazer a própria vontade, se negam a se render aos ataques, se negam a submeter-se à fraqueza. Eles se levantam, se posicionam e dizem, é Deus, é Deus, é Deus.
Deus precisava levantar Elias. Deus precisava recobrar a mesma força, o mesmo ânimo, a mesma intrepidez e a mesma ousadia. Mas ele estava cansado. E o que cansou Elias foi o emocional. O emocional. Cuidado com o seu emocional. Quando seu corpo fica doente é uma coisa. Você fica lá com uma gripe, com um desarranjo, uma questão. É o corpo. Mas quando o seu emocional fica cansado, muito cuidado. Você precisa ser vacinado contra o cansaço emocional. Ou seja, nada, ninguém vai me tirar a força que veio do alto. Amém? Ninguém pode tirar a força que veio dele. E a Bíblia diz assim, que ele recebe o segundo toque. E o anjo toca nele novamente e diz assim, levanta. Essa é boa. Diga para o seu irmão, essa é boa. Versículo 7. O anjo do Senhor, segunda vez, o tocou e diz, levanta-te e come. Por quê? O teu caminho é longo. Glória a Deus, olha para o seu irmão e diga, o teu caminho é longo. Ou seja, não pendura a tua chuteira não, porque você tem muita coisa para fazer. O que o Senhor estava dizendo? Você tem muito ainda para abnegar. Você tem muito ainda para renunciar. Você tem muito ainda para carregar nas costas. Isso não é animador para você? Pastor, eu confesso que como responsável, como cabeça, às vezes está numa crise. Olha o pão aí do lado, olha a água aí. Está numa crise. A crise passa. Boa notícia, você fica mais forte do que antes. Toda crise que os cabeças enfrentam, eles ficam mais fortes. Pastora, como que eu distingo se eu sou o cabeça ou não? O cabeça, o responsável, cada crise ele fica mais forte. O que não é responsável, cada crise ele fica mais frágil. Cada crise ele fica mais forte. Cada situação é para limpar ele. Cada situação é para mobilizar ele. Cada situação é para articulação espiritual, para potencializar ele. Notícia boa, não é? É ou não é? Deus te elegeu como responsável? Toca uma trombeta, chama os cabeças e os responsáveis para ordens específicas. Ordens específicas para os cabeças e para o responsável. Primeiro a perdoar. Primeiro a se calar. Às vezes o único a continuar. Forte para carregar. Primeiro a se humilhar. Mas por quê, pastora? Porque aquele que te elegeu te faz capaz para isso. Ele te capacita para isso. Ele te capacita para isso. O primeiro a enxergar, mas o primeiro também a silenciar. Os cabeças não podem ter corações imundos, sujos, amargurados, rancorosos. Eles não podem ficar abatidos. Você já viu um cabeça com o coração comprometido? O que acontece com a situação? O barco? Eu já vi. Famílias inteiras naufragarem. Empresas naufragarem por causa que o cabeça, o responsável, contaminou-se. Cabeças não podem contaminar-se. Volte comigo em Números 10, terceiro toque. Terceiro toque. Quando retinindo, versículo 5 de número 10, as tocardes, tinha que retinir, partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Eu quero pegar esse versículo isoladamente e falar sobre uma situação de um específico toque, o terceiro toque da trombeta. Qual era esse retinindo aqui? Que era? Para que era? Para o arraial partir. A nuvem se movimentava, tocava-se retinindo, os do oriente se posicionavam para poder se levantar e partir. Olha para o seu irmão e diga, há tempo para tudo. Há tempo de partir. Há tempo de deixar. Há tempo de verdadeiramente entregar. Há tempo de mudar. Há tempo de melhorar.
Há tempo de, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim. Há tempo de mudar. Há tempo de você deixar aquela situação do passado. Você não cansa? Eu sou a vítima. Me magoaram, me ofenderam, me maltrataram, não me amaram, não me valorizaram. Nem os anjos aguentam mais essa ladainha. Nem os anjos suportam mais essa situação. Está na hora de todos nós nos aprumarmos e ouvirmos, nós que somos do Oriente, onde o sol nasce, onde o dia amanhece, dias e dias têm amanhecido e você continua no mesmo contexto. Amargura, ressentimento, fizeram, magoaram, feriram, abandonaram. Que é isso? Só tem isso para você viver? Será que você não entende que pessoas são individuais? E que cada um de nós temos uma alma. E você não pode depender do que as pessoas pensam, do que elas fazem e do que elas sentem. Será que eu e você somos capazes de entender que nós somos alimentados por Cristo? Será que nós somos capazes de entender que nós não precisamos depender de nada e de ninguém? Há momentos de partir. Há momentos que temos que partir. E esse partir, eu falo sobre o passado. Eu falo sobre continuar a jornada. Eu falo sobre continuar o seu ministério, sobre continuar a sua vida em Deus, sua vida espiritual. Eu falo sobre as amarras que Satanás te prendeu com um acontecimento. Nós não nos envergonhamos de um acontecimento conseguir nos paralisar de tal maneira, conseguir nos defraudar de tal maneira, em que a nossa jornada ficou totalmente estática. Hoje é o dia que nós oramos pela igreja perseguida. Tem gente perdendo filhos, tem gente perdendo vida e sendo fiel a Deus. E os crentes aqui, nós, vamos falar de nós, ficam paralisados, estáticos, desanimados, prostrados, sem conseguir olhar adiante, sem conseguir projetar um futuro. Por quê? Porque eu fui ofendido, magoado, mal interpretado, porque não fizeram jus à minha dedicação. Dá licença, hein? Seu anjo já tem 2 tapumes no ouvido. Ele não aguenta mais essa ladainha. Ele não suporta mais essa ladainha. Olha para o seu irmão e diga assim: é hora de seguir em diante. Você tem ouvido o som do anjo tocando? Pastora, mas a minha esposa me amarra, meu marido me amarra, mas o meu orgulho me amarra. Ninguém te amarra. Porque se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. Cristo me libertou. Ninguém pode impedir a minha jornada. Ninguém pode impedir a sua jornada. Você tem uma jornada para poder viver diante de Deus. E você não pode ser detido porque a pessoa que está perto, ou média distância, ou curta, ou longe, ela não vai, não quer ir. Você vai. Ouça o terceiro toque. O Senhor está tocando a trombeta, a terceira, dizendo: esquece do que foi, esquece do que te fizeram, esquece do que você fez, esqueça dos seus erros, esqueça do seu passado, avança para diante, para de ficar sofrendo, porque um te desatina, o outro não te ama, o outro não te dá valor. Eu tenho te dado valor, eu tenho te amado, eu tenho te sustentado. Os crentes que não ouvem essa trombeta não conseguirão chegar ao arrebatamento e nem ouvir a 7ª. Não conseguem avançar nem aqui, nesse território humano, que dirá avançar para as nuvens. Você não tem ouvido o toque terceiro do seu sumo sacerdote? Dizendo: perdoa, esquece, para com isso. Embaraço, conversaçãozinha, questãozinha. Fica magoado 3 dias, fica emburrado 2.
Demora para perdoar 1 ano, que isso? Demora para esquecer 2. Que isso? Que isso? Fica naquela condensação humana, de jogos humanos. Fica usando a mente para achar, porque eu acho que ele pensou. Quem te fez adivinho do que vai na cabeça de alguém? Fica achando que o outro está pensando, fica achando que o outro está... Que isso? Parta. Vá adiante, meu irmão. 1 Samuel capítulo 23, eu quero que você vá lá comigo. Houve um dia muito difícil para Davi, ele achou, vá lá comigo, fica guardado aí em Números, ele achou que ia ser o descanso dele em Keila. Ele fica sabendo que os cidadãos de Keila estavam em perigo, ele vai, defende-os e começa agora a fazer de Keila o seu quartel-general. Mas contam para Saul que ele estava ali. E ele com seus 600 homens. Você imagina como Davi estava se sentindo? Bem, agora eu vou ter uma casa para dormir, uma cama para mim dormir, uma refeição digna. Agora eu vou ter descanso, vou estar bem, agora eu vou ficar bem. Tem uma cidade de muros para eu estar. Deus queria ensinar a Davi que a proteção dele, a segurança dele, não vinham de muros feitos de tijolos. Assim como quer ensinar a mim e a você, que a nossa proteção não vem de ser humano, que a nossa proteção não vem do dinheiro, não vem do estado em que vivemos, que a nossa proteção e segurança não vem de quem está ao nosso redor, mas de quem está dentro de nós. Davi ouve falar que Keila estava balançada com a investida de Saul, e Davi faz uma pergunta para Deus: Senhor, os cidadãos de Keila vão me entregar? Eu não acredito, Deus. Tem coisa que aconteceu na sua vida que você falou, você olhou de novo, você falou assim, não, eu não acredito. Você está ouvindo uma coisa, você está falando. Você está vendo, você está falando, eu não acredito. Gente, que coisa louca. Eu nunca vi um ser tão maluco como o ser humano. Ele consegue fazer coisas alucinadas. Vem coisas sobre mim, sobre você, de onde você não... Mas você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado. Davi foi preparado para isso. Olha o que ele fez a esses homens, a esses cidadãos de Keila. Eles não deveriam estar junto com Davi dizendo, não, o Senhor diz, Davi, sua segurança, seu porto seguro sou eu. Olha aqui no versículo de número 11, ele diz assim, entregar-me-ão, 1 Samuel 23, 11, entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão, descerá Saul como o teu servo tem ouvido, Senhor Deus de Israel, faze saber o teu servo, e disse o Senhor, descerá. Ele responde uma das perguntas, que foi a última, vai descer contra você. Disse mais, versículo 12, Davi, entregar-me-ão cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens nas mãos de Saul, eles irão ser capazes de me trair, de serem ingratos a tal ponto, de não valorizarem o meu esforço, eram para eles estarem destruídos pela força inimiga. O que o Senhor diz? Entregarão. Davi, é hora de partir. Davi saiu com remorso, saiu com rancor, saiu com amargura, saiu com culpa, saiu com algum tipo de sentimento? Não. Aprenda a sair das situações limpo. Limpo. Tem gente que a vida espiritual dele ainda não consegue engrenar, porque ele saiu da situação, mas saiu impuro, então não saiu dela ainda. Porque ele pode até ter saído dela, mas ela não saiu dele. Ele ainda está contaminado por aquela situação. Ele ainda está amargurado, ressentindo. Ele não entendeu o que Deus queria que ele entendesse. As situações que nós passamos é para que nós entendamos sobre humilhação, sobre humildade, sobre dependência de Deus. Diga amém. A Bíblia diz assim no versículo 13. O Senhor diz no 12, entregarão. Então Davi se levantou com os seus homens. É hora de você se levantar e sair desse posicionamento seu. É ou não é? Começar a crescer espiritualmente, começar a melhorar, começar, sabe?
Você tá, mas pastor, eu estou esperando. O que você está esperando? Eu estou esperando um sinal. O sinal seu foi há 2000 anos atrás. Eu estou esperando um anjo. Não, veio o filho. Eu estou esperando eu ser forte. Ele me habilitou a mim e a você. Eu estou esperando o que você está esperando. Para você dizer, eu vou retomar a minha vida espiritual, eu vou ouvir o terceiro sonido da trombeta, e eu vou levantar acampamento espiritualmente falando, porque tem gente que fala assim, ó, Deus está falando comigo, é para partir, então eu vim aqui ouvindo uma resposta para divorciar, isso aí mesmo. Nada disso, não me complica. Estou falando do arregimento de Deus, do chamado, da habilidade que Deus nos dá para nos levantarmos sobre situações, de abandonarmos o passado, o que foi até o que é. E você dizer, eu quero algo novo para mim, eu quero uma nova história. Não é um novo marido, uma nova esposa, como o pastor estava falando, não. É um novo tempo com Deus. É um tempo em que você está regimentado. É um tempo onde você abraça o propósito de Deus, a vontade de Deus. Eu vou mudar de cidade. Vai, meu filho, vai. Como é que Moisés disse mesmo? O teu pecado te achará. Eu vou mudar de filho, eu vou mudar de... Mas não adianta, meu irmão, não adianta. Mudar de igreja, alguns falam, vou mudar de igreja. Vai. Teu pecado te acha onde você for. O que eu e você temos que entender é que o terceiro toque, o Senhor diz assim, é hora de você esquecer do que foi, até mesmo do que é, e partir para aquilo que eu tenho. Volte comigo em Números 10, quarto toque. Versículo 6. Eu dividi isso em dois, para primeiro falar sobre o acampamento levantado, o quarto toque. Mas quando a segunda vez retinindo, as tocardes, versículo 6. Então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul, retinindo as tocarão para as suas partidas, sul, leste, oeste, enfim. Todas os outros arraiais teriam que se levantar em ordem. Primeiro essa, depois essa, depois essa. Diga comigo, ordem. Você é uma pessoa ordeira? No versículo de número 5, os do Oriente entendiam que eram para eles. No segundo toque, retinindo, os outros sabiam que eram para eles. Eu queria perguntar, você está com as coisas na sua vida em ordem? O que a senhora quer dizer com isso? Pelo amor de Deus, eu tinha que pregar 2 horas só para explicar o que é uma vida em ordem. Sujeira debaixo do tapete. Não vou abaixar não, porque senão vai que eu caio. Tá bom. Casamento tá uma droga. Casamento tá a coisa mais horrorosa. Casamento está existindo porque já faz 20 anos, 10 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano. Está uma coisa horrível. Mas vou vivendo, fazer o quê? Pai e filhos, não tem comunhão, não tem amizade, não tem nada, não existe nada. Normal. O que Deus nos deu são coisas sobrenaturais. Vida financeira, uma lástima. Cobrança. Não estou falando agora da vida financeira não. Uma das situações que você observa que a sua vida está em desordem são as cobranças. Porque seres humanos falam. E sua vida está em desordem. Só que tem gente preguiçosa. No reino de Deus tem um monte de gente preguiçosa. Ele não quer pôr a vida espiritual dele em ordem. Ele não quer pôr a vida dele emocional em ordem. Ele não quer pôr a vida familiar em ordem. Mas meu marido não vai largar de mim porque ele é crente, ele é diácono. Então eu vou aprontar mesmo, eu vou continuar desse jeito. Eu não vou largar, meu marido nunca vai largar de mim porque ele é crente. Um dia ele vai largar de você. Dia do arrebatamento. Você vai ficar, ele vai subir. Essa separação não te incomoda? Hein?
O arrebatamento, como Jesus diz, estarão dois deitados numa cama, um será levado, o outro será deixado. Isso é para casamentos onde não se existe uma preocupação de colocar as coisas em ordem. Você não consegue perceber o que a pessoa que vive com você está precisando. Que você se levante, melhore, posicione. Tem gente infantil. Tem mulher que é infantil, falta dar uma chupeta e um paninho para ela. É, infantil. O marido não consegue vê-la orando pelo lar, pela família. Ela só fala da bijuteria nova que comprou, ou então da joia que vai ganhar no aniversário de casamento. Se você medir um miolo, um caroço de ervilha é maior que o cérebro dela. Pessoas imaturas, que não têm as suas vidas em ordem. Não está na hora de você contribuir com alguma coisa no funcionamento desse lar, dessa família, dessa vida espiritual? Ordem. Coloca a sua vida em ordem. Faça com que as pessoas que convivam com você recebam aquilo que lhe é de direito. Pastora, mas eu sou uma pessoa segura, porque eu sei que minha mulher nunca vai largar de mim. Por quê? Porque ela é crente. Um dia ela vai largar de você. Dois estarão deitados em uma cama. Um será levado, o outro será deixado. Olhe para o seu irmão e diga: amadureça. Amadureça. Seja responsável. Seja responsável. Eu fico observando. Eu quero engravidar, eu quero ter filho. Não estou falando para quem tem filho ou que está grávida aqui não. Estou usando de exemplo. Já consegue ser uma boa dona de casa? Já consegue ser uma boa esposa? Então pode ser mãe. Não conseguiu pôr em ordem ainda nem a vida doméstica. Não consegue fazer uma comida na hora. Não consegue dar conta do serviço. Vai ser mãe? Vai arrumar outro para sofrer? E aí? Põe a sua vida em ordem. Você tem que ser responsável por aquilo que você adquiriu. Eu sempre digo a vocês: quando é que você pode se casar? Quando você... boa filiação. Quando é que pode ser mãe ou pai? Quando consegue. Mulher, eu sou bom esposo, estou dando conta do recado, sou responsável, estou te tratando bem, pode. Marido, eu consigo, então pode. Não vai trazer outro nesse meio, nesse furdunço, para sofrer, não. É isso que nós temos que entender. Temos que zelar pelo reino de Deus. Você olha para filhos de mãe abduzidas, que dá dó de ver. Mas deu em alguma coisa, porque Deus é misericordioso. Porque se fosse pela cabeça da mãe ou do pai, só a graça. Você tem que pôr sua vida em ordem. Ouça o som da trombeta. Coloque a sua vida em ordem. Seja responsável. Seja um bom cônjuge. Seja um bom pai. Seja um bom cidadão. Seja um bom servo de Deus. Tenha os seus períodos de oração. Os seus períodos de consagração. Aí você olha para alguns destes que vivem com a vida desordenada. Eles são tudo alegre. Pastora, mas eles são alegres, é tudo bobo alegre. Tudo alegre, a maioria deles é tudo alegre. Você não vê eles sóbrios, não vê eles responsáveis, não vê eles, concentrados em alguma coisa. A vida é uma festa, meu irmão. A vida é um playground para eles. Nossa, como que esse irmão, a vida dele, olha aqui, essa irmã, nossa, uma esposa. Alegre, por quê? Que não ouve o som da trombeta. Põe sua vida em ordem. Põe em ordem. Faça as coisas certas, da maneira certa. Deus fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10, 20. Não muda, não melhora, não tem esforço. Parece político, só promete. Quando está fora do cargo, promete. Quando está dentro, não faz nada. Coloque em ordem. Eu quero que você vá comigo em Colossenses 2. Paulo tem uma palavra muito específica à igreja de Colossenses. Colossenses capítulo 2. A igreja de Colossenses era uma igreja constante e ordeira.
Você que abriu Colossenses 2, olha para o teu irmão e diz, põe a tua vida em ordem. Paga o que você deve, meu irmão. Não estou falando de dívida monetária, não. Eu estou falando do que somos responsáveis a dar uns aos outros. A nossa contribuição. Colossenses 2, ele diz assim no versículo 1, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados. O que é coração consolado? Sem ressentimento, sem amargura. Sejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência. Quem tem a vida em ordem é inteligente. Põe a cabeça no travesseiro e diz, Senhor, que bom. Minha vida está em ordem. Eu tenho orado adequadamente, eu tenho amado como devo, eu tenho perdoado como devo, eu tenho sido fiel, firme, honrado como devo, eu tenho dado a cada um que está ao meu lado aquilo que eu devo. Minha vida está em ordem. Para o conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa e a firmeza. E assim como recebestes a Cristo, andai nele. Ordem e firmeza. Ordem e firmeza. Gente que bate um vento de tribulação e ele vai junto com o vento é porque não tinha ordem. Gente que é firme na tribulação, é firme nos vendavais, tem a vida em ordem. Quando a tempestade vem, não deixa ele atrás. Estou atordoado, pastora, estou atordoado, irmão. Por quê? Por causa do problema. Porque quando você tem a vida em ordem, você não fica atordoado. Você sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo um propósito. Veio a tribulação, é para a glória de Deus, é para a honra do Senhor. Eu sei que Deus tem alguma coisa com isso. A vida dele está em ordem, nada fica bagunçado, nada fica titubeante, tudo fica firme. A igreja de Colossenses era uma igreja ordeira e firme. Você e eu temos que ter ordem para sermos firmes. E essa ordem que eu estou dizendo é as coisas acertadas na sua vida. Você tem que pagar o que você deve àqueles que estão ao seu redor. Quero que você volte comigo em Números 10. Versículo de número 7. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, versículo 8, tocarão as trombetas, e a voz serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quem podia tocar a trombeta era só os sacerdotes, como hoje o Senhor Jesus toca a trombeta. Ele diz assim, agora é hora de adorar. Depois ele diz, você é responsável, levanta, agora é contigo. Depois ele diz assim, deixa o seu passado. Depois ele diz assim, põe a sua vida em ordem. Põe a sua vida em ordem. E agora ele diz o seguinte, convocação para a guerra. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvo de vossos inimigos. Diga, convocação para a guerra. Pastora, eu sou convocado para várias guerras, eu também. Batalhas, onde nós temos que colocar em prática a nossa fé conquistada, o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa confiança. Batalhas onde temos que nos portar varonilmente. Só que eu quero falar de uma guerra especial. Uma guerra onde todos estão, a maioria que entram nela, sem preparo, estão perdendo. Fica aí guardado, vá comigo em 2 Coríntios capítulo 6. Quero falar de uma guerra que eu e você entramos nela a partir do momento em que nós aceitamos Jesus. Eu não quero falar, poderia falar de várias batalhas, mas existe uma guerra que é comum em todos nós, e que se você não vencer ela, você não vence nenhuma outra. Se você não vencer ela, você não vence o diabo, você não vence o demônio, você não vence os principados. É a guerra contra a carne. Eu e você fomos convocados a não mais fazermos a nossa vontade, a não mais fazermos o nosso querer. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14.
comunhão com o mundo. Você pode imaginar um crente que os amigos dele são do mundo? Eu não tenho muita amizade com os crentes, porque é tudo fofoqueiro. Você era fofoqueiro, você saiu, parou de ter amizade, acabou a fofoca. Você vê que coisa interessante? Seus amigos são os que são do reino. Estes são seus amigos. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial, que parte tem o fiel com o infiel? Guerra contra essa unidade mundana que a igreja fez aliança. Temos que ser diferentes do mundo. Diferentes. Não temos que ter concordância. Temos que discordar. Temos que ser sal. Temos que ser luz. Me desculpe, eu não estou achando graça. Estou só falando e pensando coisas aqui na minha cabeça. Mas se você quiser falar o que eu estou pensando, eu também, qual é o motivo do meu sorriso, eu também falo. Porque fica até esquisito falar isso. Ler esse versículo hoje em dia fica esquisito. Por que é esquisito? Porque dá impressão. Sei lá o que dá impressão. Isso aqui não existe mais, irmãos. Hoje o crente e o mundo, eles têm uma aliança impressionante. Os crentes e o diabo, os crentes e os infiéis, é uma aliança impressionante. Por isso que eu esbocei um sorriso, porque é uma coisa assim, drástica, terrível. Qual é a separação hoje? Qual é a guerra que faz a separação? Onde você vê um cristão sendo diferenciado. Eu não frequento, mas só se eu olhar os Facebook dos crentes. Eu não frequento para não, acho que eu não escandalizo não, mas vai que, né? Você que tem acesso aí, pode ver, meu irmão. Vê, analisa aí, meu irmão. Existe uma situação universal, o pessoal está muito preocupado com essa dependência dos jovens do celular, né? O WhatsApp, a falta de diálogo, esses dias eu vi uma reportagem, a falta de diálogo que existe entre as pessoas. O mundo, né? Não é engraçado isso aí? Eu acho engraçado. O mundo. E a igreja está onde? Ela está dentro. Está dentro. Aí você diz, pastor, graças a Deus que nós estamos no final. E a trombeta que soa para dizer para você, faça guerra. Faça guerra. Fala para o teu irmão. O que você usa mais? A Bíblia ou o celular? Pode falar para ele. Fala a verdade, porque ele já sabe. Não é para perguntar, não. Perguntar eu já perguntei. É só para você responder. Agora eu vou falar de novo, porque vocês perguntam só para me dar o golpe em mim. Entendeu? Responde para o seu irmão. O que você usa mais? A Bíblia ou o celular? Responde só para ele. Você fala a Bíblia ou o celular? Responde para ele. Aí nós estamos diferentes do mundo? Pois é, por isso eu esbocei o sorriso. Eu costumo dizer que o celular é aparelho de oxigênio. Você ficou numa distância dele assim, o fiozinho escapa. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Cadê meu celular? O balão de oxigênio. Corre, pega, senão você vai morrer asfixiado. Desligou o negócio lá, você ficou longe uma distância. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Cadê o celular? Aonde está a sua Bíblia? Não sei. E você se incomoda onde está? Também não sei. Domingo eu acho ela. Aí se eu não achar, tem muito irmão que larga a Bíblia aí no banco, eu pego uma lá. Aí ele diz assim, 16, e que o consenso tem o templo de Deus com os ídolos,
Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. Eu sou o templo do Senhor, você é o templo do Senhor. Por isso, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Pastora, mas eu estou no mundo. Então ouça o que Paulo diz. Ouse do mundo, mas não abuse. Você está, mas não é do mundo. E o mundo não pode estar em você. Não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 10. Leia aí comigo. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste na nossa carne mortal. Guerra contra a carne, contra desejos, guerra contra o mal. Essa é a guerra, é o som da trombeta que você ouve hoje, que o seu sumo sacerdote está tocando. Faça guerra contra o mundo. Faça guerra contra a infidelidade, faça guerra contra a carne, faça guerra contra o mal, faça guerra, jovem, faça guerra contra a prostituição, contra o assédio no namoro, faça guerra, homens, contra a prostituição na internet, façamos guerra contra o mal, façamos guerra contra o pecado. Volte comigo em Números, 6ª trombeta, versículo de número 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Tocar trombeta para convocar o povo na alegria, na festa, nos holocaustos. Eu sei que tem gente aqui que o Senhor está tocando a trombeta para alegria. Você não tem nenhum filho semi-morto em um UTI. Sua vida financeira está acomodada. Você está saudável. O Senhor está tocando a trombeta para você alegrar. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Olha para o teu irmão, vê se ele tem ouvido a trombeta da alegria, da convocação para alegria. Só assim, né? Ó, tipo, sabe? O que você tem? Estou com uma dorzinha de cabeça. No outro dia, o que você tem? Hora que está doendo a unha do dedão. O que você tem? Estou de mau humor. O que você tem? É segunda-feira. Alegria. Alegria, está tudo bem. Deus está cuidando de tudo. 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 Hã? Pastora, mas as coisas não estão como eu queria. Se tivesse, estaria ruim. Elas estão como Deus quer, não como eu quero. Porque elas estão como Deus quer, está uma bênção. Se as coisas estivessem como eu quero, estaria ruim o negócio, feio para o meu lado. A coisa estava descambando para a minha vida. Se as coisas estivessem do jeito que você quer, a coisa estava feia para o seu lado. Se tudo estivesse girando em torno do seu umbigo, você estava caminhando para o inferno. Mas como as coisas estão, para a glória de Deus, pelo poder de Deus, pelo cuidado de Deus, o Senhor te espremendo a lei, ó, o Senhor te apertando, te educando, te disciplinando. Está uma maravilha, Deus está cuidando de mim. Hã? Quero que você vá comigo. Lucas capítulo 15. Eu achei a minha dracma perdida, você achou? Jesus achou a sua ovelha perdida, que era eu, é você. Você se alegrou com isso? O céu faz festa, porque o céu me tem. E eu não faço festa porque eu tenho o céu. Não existe uma discrepância aí horrorosa. O céu está em festa porque me alcançou, mas eu não faço festa. Lucas capítulo 15, versículo de número 7. A 6ª trombeta, a trombeta da alegria, do holocausto. Nós precisamos aprender a sermos alegres. Precisamos aprender a sermos felizes.
Pastora, mas eu tenho razões para tristeza. Quem não tem? Mas nós temos uma razão máxima para a alegria. Quem é a razão da nossa alegria? Jesus, Jesus. Olha para o seu irmão e diga, seja mais feliz. Seja mais feliz. Faça com que o céu olhe para você e contemple que você tem o Messias, que você tem Jesus. Vamos ser mais felizes. Será que a nossa face esboça que Ele mora dentro de nós? A alegria dos homens, aquele que deu a vida por mim, mora dentro da minha alma. Ele é a razão da nossa alegria. Ele é a razão da nossa festa. Lá quero saber se está tudo do jeito que eu quero. Eu quero saber que o querer dele está em mim. Ele é a razão da nossa alegria. E a Bíblia diz assim, em Lucas 15, versículo 7, digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, vai à casa, busca com diligência, até achar, achando-a. Quantas dracmas eu já não encontrei na minha vida? Quantas dracmas você já não encontrou na sua vida? Ficou perdido por causa daquela tempestade, meio combalido por causa daquela tribulação, e você foi procurando a sobriedade, a estabilidade, procurando a fé de volta, procurando a convicção, e você encontra. Meu Deus, o problema não passou, a solução ainda não veio, e eu encontrei a sobriedade, eu encontrei o equilíbrio, eu encontrei a segurança, eu encontrei o veio de volta, eu encontrei, vamos fazer festa, porque a tribulação não passou, porque a tempestade não foi, mas eu encontrei o equilíbrio dentro do problema. Oh, dracma abençoada. Você não faz festa quando você encontra uma dracma? Hein? Quantas dracmas eu já encontrei na minha vida? Quantas dracmas você já encontrou na sua vida? Por isso nós somos felizes, porque encontramos dracmas. E nós convocamos os nossos amigos, os nossos vizinhos. Alegra comigo, porque a tempestade não passou, a tribulação ainda não foi, mas a minha segurança voltou, a minha fé é firme, a minha convicção está no lugar, a minha segurança está firme no Senhor. Dracma encontrada. Aí o Senhor diz, toca a trombeta para o holocausto. Vá comigo em Lucas 15. Lucas 19. Vai lá comigo, Lucas 19. Zaqueu. Toque trombeta no sacrifício, no arrependimento, no holocausto. Zaqueu estava ali. Quem sabe hoje a trombeta que você vai ouvir, o toque, é para o arrependimento. Arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Zaqueu ouve a trombeta. Ele ouve sim o barulho de muitas pessoas dizendo, como pode tu hospedar na casa de um pecador? Ele ouve a trombeta para o arrependimento. Você ouve a trombeta para o arrependimento, aquele segredo que só você acha que sabe. Mas Jesus sabe do seu segredo. Ele sabe do que está se passando, ele sabe do que está acontecendo. A Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 19, levantando-se Zaqueu, versículo 8, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, porque este homem ouviu a trombeta do arrependimento, ele é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se tinha perdido. Você pode dizer glória a Deus? Quando eu ouço a trombeta, arrependa-se, filha, arrependa-se, filho, arrependa, retorna, não faz isso, não vá por esse caminho, não fique dessa maneira. Você ouve o som da trombeta e você diz, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, e você cala a voz de tudo aquilo que se levanta contra você, com o seu posicionamento, com os seus frutos, com as suas obras. Falta uma trombeta? Amém? Faltou uma trombeta. Essa você ainda não vai ouvir. Nem eu. Porque nós vamos ouvir juntos. Pode dizer glória a Deus? Falta uma trombeta. A 7ª. Aleluia. Para terminarmos 1 Coríntios 15.
Apóstolo Paulo explicando sobre o arrebatamento da igreja. Eu quero que o louvor se posicione, por favor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 50. Paulo explicando que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, mas ao soar, ao sunir da última trombeta. Ah, como que eu aguardo. Mas antes da última, eu tenho que ouvir para adoração. Eu tenho que ouvir o som da trombeta como cabeça e responsável por abnegar em primeiro lugar. Ou então eu tenho que ouvir o som. Pastora, por que eu tenho que ouvir os 6 sons das trombetas? Fala para o teu irmão por quê. Para que você tenha uma vida e uma vida em abundância. Esse negócio de crente, acabado, prostrado, miserável, destruído. Não, crente que ouve as 6 trombetas é crente que anda de cabeça erguida. Ouça o som da trombeta, ouça o som das 6 trombetas. 6 trombetas têm sido tocadas. 6 sons diferentes. Nós começamos falando sobre Paulo. Paulo diz, quem não ouvir adequadamente, como é que se prepara? Como é que você vai se preparar para a 7ª, se você não ouvir a 1ª até a 6ª? Se você não ouvir, por exemplo, a que faz o som para adoração, adore, adore, adore ao Senhor, adore ao Senhor pela sua fidelidade, adore ao Senhor pelo seu compromisso, adore. A 2ª, você é responsável, você pode, você consegue, levanta a tua cabeça, come e bebe, porque o teu caminho será longo. Esquece o seu passado, vire as costas para aquilo que foi, coloque em ordem a sua vida, faz tudo aquilo que você deve fazer. Levanta para a guerra, guerreia contra a carne, contra o mal, faz guerra contra tudo aquilo que se levanta contra o seu conhecimento sobre Deus. E a 6ª, alegre-se, arrependa-se, alegre-se, arrependa-se, alegre-se, arrependa-se. O Senhor ama ver o seu coração em arrependimento. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados e veremos o nosso Senhor nos ares. Iremos poder entender. Eu ouvi a 1ª trombeta, a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª e a 6ª, e agora eu tenho a oportunidade de ouvir a 7ª, e o meu corpo transformado ou ressuscitado para encontrar o meu Senhor nos ares. E então eu ouvirei do meu Senhor: fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra para o gozo de teu Senhor. Por enquanto, 6 sons. Qual é o som que você ouve hoje? Eu ouço um som hoje. E você também. Qual deles? Eu quero que você coloque-se de pé. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você ouça uma pergunta da parte de Deus. O Senhor diz para você: quem irá por nós? Quem irá por nós? Quem irá por nós? Quem irá por nós? Quem irá? Quem irá glorificar o nome do Senhor nesta terra? Por meio da adoração, em meio à tristeza, em meio à angústia, em meio à dor. Adoradores verídicos e verdadeiros. Quem será aqueles que são responsáveis por carregar famílias nos seus ombros? Quem serão aqueles que serão restaurados para continuar? Quem?